Beleza, já falei sobre o Paulinho Boy, é um nome que o Goiás vai sim voltar a buscar, ou pelo menos consultar nessa janela do mês de julho. Eu quero falar sobre outras opções também de brasileiros em reta final de contrato, ou como estão lá no exterior. Um nome que eu vi muitos torcedores me perguntando em relação ao Eric, jogador que foi procurado pelo Goiás no começo desta temporada. A questão é que ele acabou renovando, né, o seu contrato lá no Japão e foi emprestado ao Vissel Kobe. Então a situação dele é a seguinte: ele tem vínculo nesta equipe da primeira divisão até dezembro deste ano, e o contrato dele também lá no Machida Zélvia, clube que ele pertence ainda, tem contrato até o final do ano que vem, desse ano também, de dezembro de 25. Então a partir do dia 1º de julho, o Eric já pode assinar um pré-contrato. Vem jogando até bem, se a gente imaginar que no ano passado ele fez só 4 gols em 32 jogos, nesse ano ele já tem 6 gols e 2 assistências em 15 aparições na primeira divisão japonesa. Aqui está o mapa de movimentação do Eric, atuando principalmente pela ponta direita. É um jogador pelos lados do campo, que também pode jogar centralizado, que tem essa característica que o Goiás procura, né, de finalização em direção ao gol. Para mim seria um excelente reforço também para o Goiás, tanto na Série B quanto até mesmo, por que não, na Série A. Outro jogador também que está de saída lá do futebol asiático e que também tem essa característica de finalização é o Vitinho. Esse daí é mais caro, né? Jogador que recebe mais de 1 milhão por mês, aquele mesmo ex-internacional, Botafogo, Flamengo, é uma das opções caras, né, que está ficando livre agora no mercado neste meio do ano. Foram 33 jogos pelo Al-Ettifaq, com 7 gols marcados e 7 assistências. A última temporada dele no Brasil não foi muito boa, não. Lá em 2022 no Flamengo, com apenas 22 jogos e 4 assistências. E outro também, que esse também para mim dentro de uma realidade de Série B, seria um grande reforço, que é o Mateuzinho, esse já dentro da realidade financeira do Goiás. Aquele ex-América, Criciúma, ele fechou com o Santa Clara de Portugal, tem vínculo por lá até junho de 27. Mas, nesse primeiro momento, claro, acabou de chegar lá, né? Ele chegou mais ou menos em fevereiro, mas não vem jogando bem não. 9 jogos, nenhum deles na condição de titular. Aqui está o mapa de movimentação do Mateuzinho, uma média de apenas 13 minutos por jogo. É um nome que talvez pode sim voltar ao futebol brasileiro nessa metade do ano. No Criciúma no ano passado fez 5 gols e deu 3 assistências em 30 jogos, sendo todos eles na Série A do Campeonato Brasileiro. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também em relação ao Mateuzinho, é um nome que eu sempre quis ver vestindo a camisa do Goiás. Pode fazer essa função tanto de um meia pela direita, como também de um meia central, um camisa 10, armador de jogada, já foi campeão da Série B pelo América também em 2017. Mas se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like aqui embaixo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! Você já se perguntou por que o seu filho não larga o celular? Talvez ele ainda não tenha encontrado algo mais interessante. Se eu te dissesse que existe um esporte que pode mudar isso, imagine uma atividade que é fácil de aprender, super divertida e que ainda desenvolve habilidades cognitivas que ajudam sua criança na escola. Estudos mostram que esportes de raquete ativam os dois lados do cérebro, aumentando a concentração e a capacidade de resolver problemas. E não para por aí. Crianças que praticam esses esportes têm 47% menos risco de desenvolver doenças crônicas no futuro. Além disso, esse esporte é uma mistura de tênis, badminton e tênis de mesa, o que o torna dinâmico e menos lesivo. Seu filho pode começar a jogar na primeira aula e se divertir muito. Então, que tal substituir o tempo de tela por um esporte que vai trazer saúde e alegria? O nome desse esporte é o Pickleball. Ele não é só um jogo, é uma oportunidade de crescimento e diversão para toda a família. Eu sou a Marina Vitorino, diretora da Bueno Tênis Club, e já ajudei muitas famílias a descobrirem os benefícios dos esportes de raquete. Quer saber mais? Venha nos visitar e descubra como o pickleball pode transformar a vida do seu filho. Falar também sobre o interesse, tá, do Atlético Paranaense nos últimos dias em contar com o diretor de futebol do Goiás, o Lucas Andrino. Essa informação que foi confirmada pelo meu parceiro Fernando, do Tabela 1. Recomendo vocês a seguirem ele por lá no Twitter,
no Instagram também, aqui no YouTube, falando sobre os clubes da Série B. Vamos lá. Os bastidores do Furacão, o Atlético estava em busca de um novo diretor após a saída do Possebon. Nomes como o Fred Cascaro, do América, o Lucas Andrino, do Goiás, foram cogitados, mas optaram por seguir em seus clubes. Então, novamente, o Lucas Andrino tendo interesse em continuar no Goiás. Com isso, quem deve assumir o cargo é o Eduardo Freeland, ex-Avaí, após conversa com o Petraglia, novo nome, né, no comando do Furacão. Então, havendo essa consulta do Atlético para contar com o Lucas Andrino nos últimos dias, lembrando, o contrato dele no Goiás vai somente até dezembro, tá? Não existe, pelo menos até onde eu sei, uma cláusula automática de renovação ou algo nesse sentido, com acesso à Série A. Também não existe multa rescisória, basicamente o pagamento do próximo salário. Então o Lucas Andrino está numa situação assim que pode ser perigosa para o Goiás. Não em termos de mercado, agora o que foi feito, né? Teremos apenas mais uma janela de transferências no dia 10 de julho, mas eu vejo também olhando o futuro, tá? Para quem sofreu muito, né, nessa posição de diretor, de contratações, o Lucas Andrino pode não ser perfeito, ainda não tem aquela casca, no meu entendimento ainda, para um clube igual o Goiás, mas é melhor do que muitos nomes que a gente vê hoje dentro do mercado. Você pensaria, por exemplo, em uma renovação para o Lucas Andrino, enfim, uma continuidade, já uma antecipação dentro desse seu vínculo que se encerra em dezembro. E eu quero destacar aqui um outro jogador, essa seria uma sugestão aqui no nosso vídeo, um cara que vem jogando bem nesse Mundial de Clubes, que é o Ian Sassi. Você lembra dele? Ponta esquerda, ponta direita, atleta de 27 anos de idade. Esse não foi procurado pelo Goiás, tá? Apenas uma sugestão que eu farei aqui no vídeo de hoje. Cara que vem jogando muita bola e tem essa característica que o Goiás procura no mercado, que é esse ponta com boa capacidade de trazer essa bola para dentro e buscar uma finalização em direção ao gol. O Ian Sassi, que tem contrato lá no Esperance, da Tunísia, até junho de 2026. Então um contrato relativamente curto, né, já podendo fechar um novo vínculo a partir de janeiro. Ele que aqui no Brasil é revelado nas categorias de base do Coritiba, passa também no Vasco em 2019, teve uma grave contusão ali em 2021, tanto é que nos 2 anos seguintes ele entrou em campo apenas 7 vezes, até mesmo pensou em aposentadoria, mas acaba reconquistando o espaço no futebol, também lá, um futebol alternativo da Austrália, no Wellington Phoenix. Ele fez 3 gols em 2023, em 25 jogos, e acabou chegando no Esperance na temporada passada. Pelo clube africano, ele tem 15 gols neste ano, em 40 jogos, nessa atual temporada, né? 15 gols para um jogador que atua pelos lados, é algo sim bastante positivo. Nesse Mundial de Clubes entrou no finalzinho, no jogo contra o Los Angeles, bom jogo, né? Vitória do Esperance pelo placar de 1-0, movimentado, pênalti perdido no finalzinho, atuando principalmente pela ponta direita. Você pode deixar a sua opinião, farei essa sugestão aqui para o Goiás, uma nova janela de metade do ano. Para mim é um cara que tem inclusive nível técnico hoje para atuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a gente volta a comentar, enfim, a trazer aqui o pós-jogo do Goiás para após, né, esse duelo contra o Atlético. Por volta das 11 horas a gente entra aqui ao vivo novamente. Tá bom? Um abraço aí para o Michel, o Dorvando Filho e também a Joyce, os comentários da nossa live de hoje. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!